Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E ontem na parte da noite a justiça determinou a execução de 93,5 milhões de reais do Vasco da Gama, referente à saída do ato trabalhista. E se realmente essa dívida bater dentro do clube, pode esquecer, pode fechar as portas, porque o Vasco não vai ter condições de se sustentar com uma dívida desse tamanho sendo pedida pela Justiça do Trabalho. A gente vai explicar sobre isso, trazer todas as dúvidas e realmente falar para vocês qual será o posicionamento do Vasco diante desse grande problema que está por vir para essa atual diretoria. Além disso, vamos falar sobre muitas outras novidades, sobre as diversas comemorações que vão ter durante esse período de aniversário, lançamento de uniforme, anúncio de patrocinador, live dos 123 anos e muitas outras notícias no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, é claro, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. Então já chega aqui, aperta o botãozinho para que você possa se inscrever no nosso canal. Vascaíno, ajuda Vascaíno. Eu tenho certeza que você vai ajudar o Vascaíno que está aqui. Então já se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like, mas principalmente o seu comentário sobre o que você vem achando dessa atual diretoria do Jorge Salgado. Deixe a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, vamos logo trazer as últimas novidades do nosso Vasco da Gama e começar falando sobre notícia boa. Antes, é claro, de trazer notícias ruins. Antes de falar, né, sobre essa dívida, sobre essa penhora que chega na porta do Vasco da Gama. Ontem, em São Januário, grupos, né, de torcedores de alguma torcida organizada se reuniram com o Jorge Salgado dentro do estádio. Foram ali, conversaram para ter explicação sobre o que está acontecendo nesse momento. Tá passando aí foto para vocês dessa conversa que teve entre esses membros das torcidas organizadas e do atual presidente do Vasco da Gama. E uma fonte confirmou que durante a conversa o Salgado havia garantido que vai vir ao Vasco da Gama, vai chegar, no caso, né, dentro do clube, de 3 a 5 reforços para o time titular. Esses reforços viriam a pedido do próprio Lisca. Inclusive, ele confirmou que um zagueiro já estaria acertado, mas aguarda apenas a liberação do clube em que ele está atualmente para assinar com o Vasco da Gama. Então, realmente, a gente espera que isso seja verdade. Fonte de pessoas ali que estavam, né, de membros de tal torcida organizada e conversaram com o Jorge Salgado ontem, né, durante essa reunião, pequena reunião que aconteceu ali na parte da tarde em São Januário. O Jorge Salgado foi pego sim de surpresa, não esperava que isso fosse acontecer e liberou, assumiu, confirmou que de 3 a 5 reforços estarão chegando dentro do Vasco da Gama. Então a gente deve ter muitas novidades. Como eu falei no vídeo de ontem, dá uma olhada no card que está aparecendo aqui em cima para vocês, onde eu expliquei sobre tudo, quando irão chegar esses reforços, porque tem um grande período aí que o Vasco vai treinar o seu atual elenco e já quer chegar nesse período, que no caso é de domingo que vem até o outro domingo, quase 8 dias de descanso, com o seu elenco completo, fechado para o segundo turno e já com os reforços dentro do clube. Então, para esse final de semana, na live dos 123 anos, já deveremos ter bastante anúncios de novos jogadores que estão chegando dentro do Vasco da Gama. E ontem o Jorge Salgado já confirmou que tem jogador vindo por aí. Mas vamos lá, né? Vamos seguir e falar logo sobre essa live dos 123 anos, sobre essa comemoração no geral, que vai acontecer muito mais do que apenas uma live. Às 6 horas da manhã, no dia 21, como já é tradicional dentro do clube, temos a alvorada e o hasteamento das bandeiras nas sedes sociais, no caso São Januário, Lagoa e Calabouço. Além disso, às 10 horas do mesmo dia, no caso que vai cair num sábado, vamos ter a cerimônia de apresentação da expansão do CT da base em Duque de Caxias. Um CT ali que atualmente conta apenas com um campo ali que treina o Sub-17 e o Sub-20 do Vasco da Gama. O time feminino também treinava por lá, porém conseguiu uma transferência para o Centro Olímpico de Duque de Caxias e agora apenas quem treina dentro desse campo no CT de Caxias é o Sub-17 e o Sub-20. E dessa maneira, sábado, às 10 horas da manhã, será anunciado a expansão, a apresentação da expansão desse CT
por essa própria diretoria. O Alexandre Campelo, em determinado momento ali do seu plano político, havia anunciado uma expansão também muito boa, chamaria até de cidade da base, que no caso era uma expansão que contaria com quase 6 campos anexos, uma moradia ali para os atletas das categorias de base do Vasco da Gama, que muitas das vezes vem de fora do Brasil, e ali em Duque de Caxias é um terreno muito grande, um terreno que tem espaço para ser utilizado de uma ótima e excelente maneira. Estaria previsto para que sábado às 10 horas da manhã, está previsto uma expansão venha acontecer. Não sabemos se será essa expansão que o Alexandre Campelo colocou no seu plano político, porém alguma coisa boa está por vir para a nossa base. Às 3h30 da tarde teremos a live, como eu já confirmei. Também trouxe um vídeo falando para vocês sobre ela, que está aparecendo aqui em cima. Uma live que vai ser muito importante, 3h30 antes da partida que o Vasco vai ter contra a equipe do Operário no Paraná. Então, 3h30 da tarde, uma live que vai contar com apresentação de cantores famosos e pode contar com muitas outras coisas, como anúncio de patrocinador master e anúncio de reforços. A gente ainda não tem essas notícias muito confirmadas, mas há quase 100% de chance disso acontecer. De ter durante essa live de comemoração do aniversário do Vasco, anúncio de reforço e anúncio de patrocinador master. E às 7 horas, o jogo entre Vasco e Operário no Paraná. Dia 23, no caso na segunda-feira, vamos ter mais novidades. O início da campanha para a recuperação do Centro Cultural Cândido José de Araújo, Candinho, o local de fundação do clube. Essa parceria foi feita com a Ambev e a Ambev vai ajudar aí na recuperação desse centro, dessa nova sede do Vasco da Gama. E no dia 29 de agosto, para encerrar o mês de comemoração do aniversário do Vasco da Gama, teremos o lançamento da camisa oficial 2 do Vasco. O novo uniforme do Vasco da Gama, feito, é claro, pela capa, uniforme nas cores brancas. Uma excelente novidade, um mês cheio de notícias aí e cheio de novidades também, é claro, né? Até o final de agosto. Então a gente vai aguardar, esperar, e assim que a gente tiver mais atualização de tudo que vem rolando, a gente traz para vocês. Uma coisa é, tem anúncio de uniforme, tem patrocinador master, tem reforços, muitas notícias boas para nós torcedores vascaínos. E agora sim, falar sobre o que aconteceu nesse ato trabalhista. Mas antes, só explicar também rapidamente a situação da Betano. O que acontece? Ontem, a Betano realmente pegou muita gente de surpresa relacionada a uma possível paralisação ali nas negociações entre Vasco e a empresa. A Betano, né, quer sim ser a patrocinadora master, porém atualmente as coisas estariam paralisadas. Isso só se dá porque a Betano havia oferecido um valor de 8,5 milhões de reais e o Vasco gostaria de receber 10 milhões para colocar a Betano como a patrocinadora master do Vasco da Gama. Mas como está a situação atualmente? As negociações de fato estão nos últimos detalhes. Tem tudo para que ela possa acontecer. Mas o grande problema foi o GE ter vazado a notícia. Assim como aconteceu com as escalações e vem acontecendo rodada após rodada, o GE vazou ali as negociações do Vasco e a Betano. Isso chateou muito, tanto a parte da empresa quanto a parte da diretoria Cruz Maltina. E por conta disso as negociações deram uma esfriada, deram uma paralisada, mas realmente nada é encerrado. Tudo indica que realmente as negociações vão voltar com força máxima, já que está nos últimos detalhes, falta muito pouco para ser acertado entre as duas partes. Os negócios, né, de fato, os últimos detalhes ali das negociações, e em breve tenhamos um anúncio esse que, volto a repetir, pode acontecer até nesse final de semana, sábado, na live dos 123 anos. Não foi uma atitude legal do Globo Esporte, mas deve sair nos próximos dias notícias diretamente de uma fonte, inclusive dentro do Vasco. Ele me disse com essas palavras: não foi legal essa atitude do Globo Esporte de ter vazado a notícia, acabou paralisando, dificultando o encerramento das negociações, mas ela deve ser encerrada, ter um desfecho positivo, né, no caso, nesses próximos dias. E agora sim, falar sobre dívida trabalhista, falar o que aconteceu e explicar a situação para você, torcedor vascaíno. Porque ontem, na parte da noite, a Justiça determinou uma dívida no valor de 93,5 milhões de reais, referente a todas as dívidas trabalhistas do Vasco da Gama. E o que vai acontecer com isso? 30% de todas as receitas do clube vão ser bloqueadas. Como, por exemplo, 24 milhões de imediatos aí junto ao Grupo Globo por direitos de transmissões dos jogos, 30% na sequência após o depósito dos 24 milhões junto ao Grupo Globo, 30% dos créditos do Vasco junto à CBF por premiação
e classificações do torneio, 30% dos créditos do Vasco relacionados ao programa de sócio, 30% dos créditos da Vasco TV, da BMG, da TIM, da Van e dentre outros. Ou seja, para resumir isso, o Vasco vai ali perder os 30% de todas as receitas realmente que o clube vem a receber relacionado tanto a patrocínio como a premiação de competições. Isso é feito para alcançar o valor que venha a ser parcelado pelo ato trabalhista. O ato foi cancelado em maio e realmente após o cancelamento desse ato, todas as dívidas se juntaram e vieram de uma vez ser cobradas dentro do Vasco. E por que o Vasco saiu desse ato trabalhista? Que é algo importante para a sustentação de todo o clube. E o Vasco saiu desse ato trabalhista, tá passando aí para vocês, deixa bem claro que o ato trabalhista é um programa criado para o reparcelamento dessas dívidas de origem trabalhista, e o Vasco descumpriu obrigações, como pagamento de salários em dias, de verbas rescisórias dentro do prazo e recolhimento de FGTS. E além disso, algo que realmente foi crucial foi a demissão dos 186 funcionários no dia 12 de março. Então, por conta disso tudo, o Vasco acabou saindo desse ato que repactua e reparcela essas dívidas trabalhistas, que atualmente, segundo o último balanço, está no valor de 145 milhões de reais. Ou seja, o Vasco iria pagar isso aos poucos, esses 145 milhões, com a trabalhista, porém por ter saído dele, todas as dívidas se juntam em uma só e o Vasco tem que pagar tudo de uma vez. E foi isso que aconteceu ontem. Ela chegou, 95 milhões de dívidas chegaram dentro do Vasco da Gama e o Vasco não tem condições de pagar. E a grande pergunta é que fica, o Vasco pode voltar para esse ato? O Vasco pode conseguir se salvar dessa situação? E a resposta é quase impossível de que o Vasco volte, que o Vasco possa voltar para esse ato trabalhista, porque as garantias que a Justiça tinha para fazer com que o Vasco permanecesse era ali os direitos de transmissão que o Vasco tinha por jogar o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Como não está jogando, que no caso esse direito gira em torno de 24 milhões de reais, essas garantias acabaram. O Vasco não tem garantia. A Justiça não tem a garantia de que o Vasco vai pagar. Então, por conta disso, o Vasco não retorna ao ato trabalhista. E ontem, o Vasco já entrou, inclusive, com um pedido de efeito suspensivo com essa decisão do juiz. Porém, até o momento, não tivemos nenhuma novidade. Mas muitas pessoas estão dizendo que o Vasco já sabia que isso ia acontecer, que isso é bom, e a resposta é sim. O Vasco sabia, porque isso era esperado. Mas se isso é bom, não. Não é nada bom para o Vasco da Gama. Uma coisa é certa, o clube já estava ciente que uma hora ou outra todas as dívidas iriam chegar. E o Vasco já estava trabalhando em cima disso. Ele fez um pedido de centralização dessas execuções ao Tribunal Regional do Trabalho da primeira região do Rio de Janeiro. E o pedido é para que todas essas dívidas trabalhistas do clube, que no caso no último balanço eram de 145 milhões, sejam parceladas e pagas até 6 anos, ou seja, 2 mandatos, caso Jorge Salgado venha permanecer na presidência do Vasco. Então, no final desses 2 mandatos, todas estas dívidas serão pagas em parcelas em até 6 meses. E caso essa proposta seja aceita, mensalmente 20% da receita do clube será destinada para o pagamento de ações trabalhistas. É exatamente isso. O Vasco vai ter uma noção, porque muitas penhoras estavam chegando dentro do clube de uma maneira inesperada. E a diretoria não estava esperando, o financeiro do Vasco não estava esperando. E agora vai ter uma noção e vai saber que todo mês 20% do valor vai acabar saindo para as mãos da Justiça para pagar essa dívida de 145 milhões do ato trabalhista. É uma coisa boa, é uma coisa ruim, aliás, que acabou se tornando uma coisa boa. E pode se tornar, é claro, caso esse pedido de centralização venha acontecer. Se ele não acontecer, realmente vai ficar uma situação muito complicada. É real, há uma dívida de 95 milhões chegando dentro do clube. Temos agora que esperar, primeiro esse efeito suspensivo cair e após isso, é claro, esse pedido de centralização acontecer para que o Vasco consiga pagar isso mensalmente, tirar 20% da sua receita, colocar no ato trabalhista, que o Vasco não vai retornar para lá e, é claro, ajustar aí as dívidas e a atual situação financeira dentro do Vasco da Gama. Para finalizar o vídeo, torcedor, já que a gente explicou sobre Betano, reforços, reunião com o Jorge Salgado e agora o ato trabalhista, falar sobre o que aconteceu ontem pela parte da manhã
em São Januário. Ricardo Graça e Lucão estiveram por lá, uma homenagem aos dois atletas que conquistaram o ouro olímpico, né, nessa última semana em Tóquio, e medalhistas ali foram homenageados pelo presidente Jorge Salgado no seu próprio gabinete. O Vasco também acabou preparando homenagens aí para o Paulinho e ao Douglas Luiz, porém por eles terem ido direto para a Europa, não conseguiram recebê-las e vão pegá-las no final desse ano, quando estiverem aqui no Brasil. Inclusive o próprio Ricardo Graça colocou um stories muito interessante aí no seu Instagram. Uma foto aí com a sua filha, pela primeira vez a sua filha aí, que tem menos de 1 ano de idade, pisando em São Januário. Ele levou a sua filha para conhecer o Caldeirão pela primeira vez, inclusive o próprio postou em suas redes sociais, dizendo que enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Realmente, Ricardo Graça é muito vascaíno, isso ele prova dentro de campo, jogador que vai render muito ainda a todos nós, torcedores. E o Douglas Luiz também, apesar de não ter recebido, estando na Europa, já deu uma olhada na homenagem que ele recebeu e realmente agradeceu ao Vasco através de suas redes sociais. Uma excelente notícia, Vasco pelo menos trazendo, né, jogadores, os crias, para perto do clube, e vamos esperar que eles deem frutos, que o Lucão dê frutos, que o Ricardo Graça dê fruto, tanto dentro quanto fora de campo. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo, trazendo as últimas notícias, as últimas novidades do Vasco. Se você curtiu, é claro, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso clube, ao nosso canal, aliás, e para a nossa família possa crescer cada vez mais. Deixe aqui o seu comentário sobre o que você acha dessa atual situação financeira do Vasco. Grande abraço a todos e, é claro, saudações vascaínas!